O cumprimento que a gente aprende na igreja desde pequenininho, né? Desde cedo, porque pequenininho eu sei que eu continuo sendo, tá bom, Maurício? Eu vi o seu sorriso no seu rosto, você pensou, mas não falou, né? Era o cumprimento que a gente aprendia nessa época da Páscoa, a gente se via na igreja batista, não sei como é em outras denominações, a gente falava, Jesus ressuscitou, e o irmão com quem a gente estava cumprimentando falava, verdadeiramente ele ressuscitou, né? Que era justamente isso, a forma como os primeiros cristãos ali, eles se cumprimentavam justamente nessa época. Ele falava, Jesus ressuscitou, já sabendo que o outro era cristão, ele falava, verdadeiramente ele ressuscitou. Vamos praticar isso, gente? Olha aí para quem está do teu lado e diga, Jesus ressuscitou, e o outro responde, verdadeiramente ele ressuscitou. Amém? As implicações, né, dessa festa que é a Páscoa, elas perduram até o dia de hoje. Nós celebramos a Páscoa não como um rito religioso, mas porque é biblicamente saudável, né? E é sempre bom nós relembrarmos o verdadeiro significado da Páscoa, porque praticamente a gente fala disso o ano todo, mas a ênfase mesmo, né, sobre a Páscoa a gente dá nesses últimos dias, né, nessas últimas semanas, né, que antecedem esse dia especial e talvez até um pouco depois. Eu sei que hoje não faltam, né, teatros, não faltam filmes, não faltam relatos acerca do significado da Páscoa, mas sempre a minha intenção com a igreja é dar uma mergulhada um pouco mais profunda no significado da Páscoa, né, no entendimento do que a Páscoa significa, né? Eu sei que esse lance de coelhinho da Páscoa que trazes para mim, né, ovo de chocolate, essas paradas todas aí, isso daí, gente, não tem valor algum em relação ao sacrifício de Cristo, tá bom? Eu não estou dizendo para você que você não possa comer um ovo de chocolate, eu já comi o meu, né, ganhei inclusive, né, fizemos para as crianças também, né, porque tem gente que é extremamente rígido em relação a isso, não vamos dar porque não tem nada a ver, por não ter nada a ver, é que você tem mesmo que ensinar a maneira correta e o verdadeiro significado da Páscoa. Então você dar um ovo de chocolate realmente não tem nada a ver, assim como no Natal o Papai Noel não traz o presente, quem rala para comprar o presente somos eu e você, amém? Na Páscoa também não é diferente, gente. Então para nós cristãos, né, que estamos buscando a maturidade, esses desvios para as nossas crianças não devem fazer sentido algum para elas, ao mesmo tempo que você pode dar um ovo de chocolate para ela, mas significar mesmo o que essa data tem a ver conosco para nós que somos cristãos, amém? Isso tem que ficar claro para nós, mas eu desejo nesta manhã que você entenda mais profundamente o significado da Páscoa e que a gente possa sair daqui ainda melhor do que entramos. Pois bem, Páscoa significa passar por cima. O que estava acontecendo aqui na fase, né, nesse momento que eles estavam vivenciando, foi quando aconteceu a primeira Páscoa, né? Eles estavam sendo oprimidos pelo Egito, o povo de Israel estava sendo oprimido pelo Egito. Depois que José do Egito, né, ele passou como governador, fez o que fez, né, governou com graça, com humildade, fez um trabalho grandioso. Aquele faraó que era fã de José do Egito, ele morre, afinal de contas a única certeza que nós temos quando nascemos é que vamos morrer, né? E por mais que o Egito fosse muito avançado nessas questões de embalsamar o corpo, né, da questão da eternidade, ninguém conseguia trazer alguém à vida novamente, então os faraós também morriam. Então quando esse faraó, né, morreu, toda aquela situação que envolvia José do Egito, os israelitas que viviam em grande bonança, que viviam em grande fartura, que eram bem vistos pelos egípcios, morre junto com aquele faraó. E aí começa o tempo de escravidão. Então depois desta situação de morte de José, a morte do faraó, a coisa vai se esfriando, e aquele povo que havia descido de Canaã para estar no Egito, para suprir uma necessidade que eles tinham, que eles estavam passando fome, né, onde existe ali também a divisão das tribos de Israel, agora eles passam para uma outra fase, a fase onde os egípcios os enxergam como escravos. Então durante 430 anos, viviam em escravidão, e quando eu digo escravidão,
você tem que entender, né, o que realmente significa essa palavra. O início foi muito bom no Egito, mas logo depois eles viram escravos, e escravos no sentido, né, no pior sentido da palavra. Estavam longe de sua pátria, não poderiam adorar a Deus como ele merecia ser adorado, como ele devia ser adorado, e eles estavam cada vez mais sendo oprimidos pelo povo egípcio, que não dava trégua. O Egito naquela época era a grande superpotência mundial. As construções do Egito eram feitas por mãos de obra, literalmente a mão, literalmente a força. Então aquelas construções, aquelas pirâmides, aquelas esfinges, né, a grandiosidade, a suntuosidade do Egito, foi tudo feito pelos escravos. E esses escravos tinham que dar conta do recado no que diz respeito à meta. Vocês têm que fazer tantos tijolos por dia. Agora a meta dobrou. Agora a meta triplicou e vocês precisam dar conta. Então esse era o nível. E juntamente com isso, os açoites. Juntamente com isso, os xingamentos. Então eles estavam debaixo de grande opressão. É nesse contexto onde aparece Deus, trazendo a liberdade para o seu povo. Você conhece bem a história, né? Então a gente passou aí do desenho do príncipe do Egito, e agora a gente vai, né, passou do desenho de José do Egito, agora a gente vai para o desenho de Moisés, né, que está ali também fazendo a sua parte como grande libertador de Israel, né, no que diz respeito mesmo a essa situação de escravidão que eles estavam vivendo dentro do cativeiro egípcio. Então ele vem nessa condição, você conhece bem a história, o nascimento dele, o desenvolvimento dele, né, ele cresce como um dos reis ali, um dos príncipes, e depois ele sai foragido por matar um egípcio, tem uma parcela de trabalhar de Deus na vida dele, e depois ele volta novamente como libertador de Israel. Então 40 anos da sua vida foi ali, né, vivendo como um príncipe no Egito. 40 anos da sua vida, os próximos 40 anos no deserto, foragido, como um assassino, não podia voltar para o Egito de jeito nenhum. E os últimos 40 anos da vida de Moisés, ele viveu ao todo 120 anos, foi lidando mesmo com todas as situações pertinentes ao povo de Israel, né? Uma vida e tanto. Se você parar para pensar, ele começou muito bem, mas o final da vida dele foi de muito trabalho. Mas em todo esse tempo Deus foi conduzindo a vida de Moisés. E é nesse contexto, ali, quando ele chega para se tornar o libertador do povo de Israel, é onde a Páscoa acontece. Então, Pesach, que é Páscoa, é passar por cima. A Páscoa dá início à libertação do povo no Egito. Páscoa é a libertação do povo de Deus do Egito para a terra prometida. A Páscoa era marcada por um sacrifício animal. Um cordeiro era sacrificado, aspergido nos umbrais e poupando a vida deles da ira vindoura. Para os cristãos, né, Cristo é o cordeiro pascal. Pelo sangue de Jesus, somos poupados da ira vindoura. A Páscoa simboliza a nossa libertação do pecado, simboliza a libertação das mãos do diabo, simboliza a libertação do mundo e a nossa salvação, redenção do cativeiro do pecado. Então a Páscoa é um significado importantíssimo para nós, né, no que diz respeito à vida cristã. E eu quero me utilizar aqui do texto de Êxodo capítulo 12, de 1 a 12, nós vamos ler esse texto e meditar em cima dele, e tirar algumas lições, alguns princípios valiosos, do que significa a Páscoa para nós, talvez ressignificar a Páscoa para você e para a sua família. Mas lembre-se disso, toda essa libertação que aconteceu no Egito, já começa com um princípio para nós aqui: todos neste mundo passam por um período de grande sofrimento. Não há uma pessoa neste mundo que não passe por situações em sua vida, que sejam situações das quais ela nunca gostaria de ter passado ou vivido. E isso inclui também o povo de Israel, nessa fase que eles estão vivendo. Isso inclui também o povo de Deus, o povo da nova aliança, que somos eu e você, como povo, como igreja. Existem situações na nossa vida que nós estamos vivendo, que nós não gostaríamos, mas é necessário passar por isso. E chegará o tempo também, onde nós teremos o privilégio e a oportunidade de entrar na terra prometida, amém? Só que só entra na terra prometida aqueles que não desistirem no meio do caminho, e aqueles que realmente tiverem uma transformação e uma mudança genuína em sua vida de dentro para fora. O texto bíblico diz assim para nós, vamos à leitura. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Grave bem o que está sendo dito aqui nesse texto, porque depois a gente vai, né, especificamente conversar sobre ele. Digam a toda a comunidade de Israel
que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Amém? Esse texto aqui são orientações específicas que Moisés deveria dar ao povo e que o povo deveria seguir fielmente. Você percebe nos detalhes, né, como eles deveriam se portar, como deveriam comer, com quem deveriam comer, a forma como deveriam fazer nos umbrais das portas, né, nas vigas das portas. Então os detalhes são dados. Se você parar para pensar, a vida cristã é uma vida de detalhes. Não existe nada que o Senhor não nos oriente através da sua palavra. É por isso a minha insistência para os homens da igreja começarem a fazer teologia ou frequentarem a IBD. Porque sem o conhecimento dos detalhes da palavra de Deus, você vai se perder nesse mundo de falácias, de ensinamentos torpes que existem por aí. O que não falta nos nossos dias são falsos profetas e falsos mestres. E o que eles desejam? Eles desejam enganar a muitos. Então, se você não aprende da maneira correta, aquilo que você aprender, né, de qualquer jeito, que você absorver de qualquer jeito, muitas vezes para você retirar o ensinamento errado da tua cabeça leva muito tempo. Então a importância de nós termos aqui as orientações na palavra de Deus é a importância de você abrir a Bíblia durante a semana. Meus irmãos, olhe para mim aqui todo mundo. Se eu parar para perguntar aqui, quem abre a Bíblia durante a semana, se eu expor vocês aqui a isso, uma que eu vou encerrar a pregação aqui e vou chorar em posição fetal lá na minha sala, né? Porque vai ser terrível. Porque a maioria dos crentes hoje deveria fazer o quê? O básico da vida cristã: leia a Bíblia e faça a oração. Uhul! Não é assim que a gente aprende? Só que leitura da Bíblia quase zero, quase nula. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu não vou nem entrar no mérito. E oração? A oração é a oração da fome, né? Chega na hora do almoço, se a criança demora um pouquinho mais orando pelos países da África que estão passando fome, você já pega mal, seu estômago começa a reclamar. Complicado. Meus irmãos, se você não tiver leitura da palavra e oração como um compromisso seu com Deus diariamente, nós estaremos fadados ao fracasso como cristãos. Nesta época que nós estamos vivendo, pare para pensar por um instante. Quem não está entendendo que Jesus está com a mão na maçaneta, prestes a voltar, e está com um grande déficit de atenção no que diz respeito à palavra e o que está acontecendo no mundo. Preste atenção. É necessário que você se envolva, é necessário que você mergulhe novamente na palavra de Deus e deixe de lado essas meninices. Muitas vezes dizer que não tem tempo, isso é uma meninice. Acorde mais cedo, ou durma mais tarde. Mas dizer que não tem tempo, isso não é uma desculpa. É melhor você dizer, eu não quero ler. É melhor você dizer, eu não quero orar. Eu acho que isso é de uma integridade maior do que você dizer que não tem tempo. Porque você dizer que não tem tempo, não cabe, não entra. Não nessa nova fase de cristianismo que você está. Se você se diz um cristão genuíno,
na realidade você não tem tempo para as outras coisas, você deveria ter tempo somente para a palavra de Deus. Então encaixe isso na sua agenda de uma vez por todas, entenda a importância disso no seu caminhar com Cristo Jesus, porque senão o que vai acontecer? O diabo vai vir te visitar, ele vai conseguir entrar na sua vida e causar um estrago, e aonde o pecado entra, onde o abismo entra, ele vai puxando outros abismos. O que acontece com uma pessoa quando ela esfria da fé cristã? Ela não se atentou aos detalhes, ela não quis saber dos detalhes do que Deus passou para ela, das orientações divinas para a sua vida, para ter vitória. Ela vai se afastando, se afastando, se afastando, e geralmente na fase do afastamento ela vai dando algumas desculpas. Aí as desculpas são as mais variadas possíveis e imagináveis, em relação à igreja, em relação à vestimenta, em relação aos irmãos, em relação a isso, em relação àquilo outro, mas na realidade o problema é com ela mesma. Ela se afastou de Deus, ela está em pecado, e aí o pecado, o orgulho, em relação ao pecado, porque não quer confessá-lo, não quer dizer que o problema é ela mesma. Ela começa a arrumar desculpas nos periféricos, e dizer, então, é por isso que eu deixei a fé cristã. Não, você deixou a fé cristã, porque lá atrás o básico você não fez. As orientações de Deus para com Moisés são claras, específicas, não tem como dar errado. Moisés, você vai fazer isso, é A, B, C, D, E, F, G, H, a receita de bolo é essa. Não dá para começar esquentando a assadeira. Não, Moisés, primeiro você vai fazer toda a parte da massa aqui, depois você vai untar a assadeira, depois você põe no forno, não adianta colocar antes. Muitas vezes o que acontece na nossa vida é que a gente acaba confundindo. Meus irmãos, é tempo de você se posicionar. E essas orientações de Moisés, para Moisés, de Deus para Moisés, são orientações claras e muito específicas. Isso é vida cristã. É fácil? Não é, tá bom? Não é fácil, mas a graça e a satisfação que você receberá de se posicionar a favor daquilo que realmente é importante, isso não tem preço. Sua família toda desfrutará desse tempo, caso você se posicione a favor daquilo que o Senhor tem te pedido e te orientado. Amém? Então, alguns princípios para você em relação a esse texto, em relação à Páscoa, em relação à nossa vida, em relação ao sacrifício de Cristo, ao sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Primeiro, receba o novo tempo de Deus em sua vida. Olha o que diz o versículo 1 e 2, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, olha o que ele diz, já tinham passado aí algumas fases. Então das pragas do Egito, a morte dos primogênitos é a última, tá? Então já tinha passado ali uma novelinha já básica em relação a Moisés e Arão e o povo, porque quando Moisés se posiciona e as pragas começam a acontecer, o que o faraó faz? Não, esse povo está muito devagar, vamos oprimir mais, porque eles estão tendo muito tempo para pensar. E aí o povo se vira contra quem? Faraó? Não, se vira contra Moisés. Então já havia passado algumas situações, e na realidade a morte dos primogênitos era a última sim, para arrebentar com tudo. E aqui neste versículo bíblico então, já mostra, Moisés e Arão já tinham um convívio, um relacionamento com o povo, mesmo depois de 40 anos fora, no deserto de Midian. Moisés, quando volta, ele nutre esse relacionamento, ele se posiciona como um libertador, como uma resposta às orações do povo de Israel. Arão, por sua vez, já estava no meio do povo. Então toda esse relacionamento, essa aproximação, foi facilitada através aqui da vida de Arão também. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. O que Deus está dizendo aqui em outras palavras? Ele está dizendo, olha, a comemoração da Páscoa, a libertação do meu povo de Israel, é o novo que eu estou trazendo para eles agora, porque o povo de Israel estava totalmente sem identidade nenhuma, era um povo perdido, no meio daqueles milhares de deuses e entidades egípcias, eles não sabiam o que adorar. Aqueles que já haviam nascido nesse cativeiro, debaixo dessa opressão, também não sabiam o que fazer. Eles haviam ouvido falar alguma coisa talvez desse Deus, mas nunca haviam se aproximado e se aprofundado tanto.
Então é nessa condição que o povo está, totalmente sem identidade, um povo totalmente perdido, avesso às coisas espirituais. Então acredito eu que por tamanha opressão, eles são levados a orar, mas até mesmo as suas orações, né, não sei como eram feitas, mas muito provavelmente não da maneira correta, mas Deus em sua infinita misericórdia os ouviu em suas aflições, em suas petições, e envia Moisés então como grande libertador do povo de Israel. Mas era um povo totalmente sem identidade. Aqui, nisso daqui que Deus está dizendo, vai se iniciar um novo ano. O que é? É um novo tempo. Pare para pensar por um instante, de 2023 para 2024, ou de 2022 para 2023, o que acontece conosco quando o ano está virando? A gente começa a fazer planos, não é? Não, porque o ano que vem eu vou fazer aquela dieta, né? E eu vou emagrecer 213 quilos, você vai ver, eu vou conseguir. Já na festa, na ceia de virada do ano, você já mergulha no tonel já do porco, né? E lá fica, meu Deus, não dá. E aí durante o ano você meio que vai perdendo, mas todo início de ano é também uma esperança renovada. Parece que toda aquela carga pesada do ano que se passou, né, tudo que você enfrentou, tudo que você, né, teve que enfrentar, vai chegando no fim do ano, vai meio que brotando uma esperança nova para um novo ano que vai se iniciar. Assim acontece com as pessoas que passam por um luto muito grande, né, de alguém querido que perdeu na família. Às vezes ela vira o ano e vira também uma chave na cabeça. Então o que Deus está dizendo para o seu povo aqui é, ó, até aqui, durante esses últimos 430 anos vocês viveram de uma forma, mas a partir da Páscoa, a partir desta data, se inicia um novo ano para vocês. Então para nós, meus irmãos, essa data é muito significativa. Talvez até aqui você esteja debaixo de escravidão, do jugo do pecado. O que você tem carregado consigo ainda este ano, que você prometeu para você, para Deus e para todo mundo que deixaria para trás? É a ira, é a inveja, é o gasto, né, inconsequente. Você tem trazido dívidas e mais dívidas para sua casa. Você tem vivido na promiscuidade, na prostituição, na pornografia. Qual tem sido o pecado que você tem carregado até aqui? Pois eu quero lhe dizer que a Páscoa é o antes e o depois, é um novo ano que se inicia. Então também é tempo de você se colocar diante do Senhor, confessar os seus pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Amém? Com Cristo é sempre dia de começar um novo tempo. E a Páscoa é uma pregação, é uma época do ano que praticamente Jesus está dizendo: olha, estou te dando uma nova oportunidade. Talvez nos últimos 40 anos, 50 anos, você viveu debaixo dessa opressão do pecado, oprimido pelo pecado, por escolha sua, mas eu estou trazendo para você um novo, a libertação. Vamos iniciar novamente, meus irmãos. É tempo de você entender o que significa, o significado espiritual da Páscoa para a sua vida. Diz em 2 Coríntios 5,17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que se fizeram coisas novas, eis que tudo se fez novo. Amém? Você conta a sua vida a partir da sua conversão. Comemoramos a transformação da nossa vida. Eu falei nessa semana, ou na semana passada, não sei, numa das devocionais, que vida cristã vitoriosa, sabe o que é vida cristã vitoriosa? Vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. É uma série de recomeços. Então vida cristã não tem a ver com desistência, tem a ver com resiliência e persistência. Sabe quando você desiste? Quando você acredita em Satanás. Porque Satanás, ele diz o que para você? De novo? Mais uma vez? Rapaz, Deus não te aceita não. É melhor você desistir desse negócio aí de ser cristão, porque para você não dá. Você é a pior pessoa que eu já conheci na vida. E Satanás vai, e vai, e vai, e vai. E se você acredita na mentira dele, você se afasta. Você diz que isso não é para você. Você diz que se frustrou com a igreja. Na realidade, a frustração que você tem não é com a igreja, é com você mesmo. E você está frustrado com você, não porque lhe falta oportunidade, mas porque você acreditou em Satanás e na mentira que ele pregou para você. Então a Páscoa prega justamente o contrário para nós. O Senhor está dizendo para você: é um novo ano para você. Vamos recomeçar. Amém?
Vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Você pode recomeçar com Cristo Jesus. Logicamente que você precisa se arrepender dos seus pecados e andar em novidade de vida. Arrependimento não tem a ver com lágrimas caindo do teu olho, meu irmão. Tem a ver com o próximo dia em que você não traiu a sua esposa. Você não traiu ela na segunda, você não traiu ela na terça, você não traiu ela na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem no mês de abril, nem no de maio, nem no de junho. Então você se arrependeu. Tem gente que vincula o arrependimento com choro. Meu Deus, estou derretendo aqui de tanto chorar. Eu vinculo o arrependimento com atitude. Você abandonou mesmo o pecado? Você tem a atitude diferente? Então realmente você se arrependeu. Parabéns, que Deus continue te preservando limpo e íntegro em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, gente? Agora, se você chora arrependido, também não há problema algum, desde que com este choro acompanhe também a sua nova atitude, por todas as misericórdias que se renovaram em sua vida. Ele merece ou não merece? Merece, sempre merece. O sacrifício de Cristo não pode ter sido em vão, nem para mim e nem para você. Em Atos 2,47 diz: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então o segundo princípio para nós é: entenda que Jesus redimiu a igreja. A igreja. O Senhor tem um compromisso com a igreja. Diz o versículo 3: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. O que o Senhor está dizendo aqui? Ei, o meu povo é um povo que vive em comunidade. Eles têm uma comum unidade. Não é um povo que vive separado, não é um povo individualista, é um povo que vive em comunidade. Igreja é comunidade. Igreja é comunidade. Então entenda que Jesus redimiu a igreja. É por isso que não cabe em nossa vida cristã as falácias que muitas vezes temos ouvido nos nossos dias. Eu não preciso de igreja. Lógico que precisa, meu irmão. A Páscoa tem a ver com a igreja. A Páscoa tem a ver com família. A Páscoa tem a ver com ajuntamento. O maior evento que já aconteceu, tanto lá para o povo de Israel, quanto para nós cristãos, que foi a morte e a ressurreição de Cristo, que é a Páscoa, tem a ver com comunidade. Afinal de contas, com quem Jesus estava reunido? Horas antes de ser crucificado, com seus discípulos. Havia comunhão entre eles. E da mesma maneira, a Páscoa está sendo celebrada aqui no Antigo Testamento em família. E se a família é muito pequenininha para muita coisa, então chama outro, junta aí. Mas o importante é vocês estarem juntos em comunidade, em comunhão. Então entenda que Jesus redimiu a igreja. Existe um valor muito grande em você congregar como igreja, em você participar como igreja. Não caia nas mentiras de Satanás que diz que você não precisa de igreja. Todos nós precisamos viver em comunidade. E viver em comunidade, como você já sabe, não é fácil, não é simples, é complexo. Por quê? Porque são diversas personalidades juntas no mesmo lugar. Então cada um é de um jeito, cada um tem uma forma. Eu tenho líderes aqui, tenho alguns líderes que são mais compassivos e tenho outros líderes que são menos compassivos. Qual é o papel nosso como igreja? Nós precisamos sempre olhar para o outro sobre a ótica divina. Se coloque no lugar do seu irmão. Aqui você não encontrará pessoas perfeitas, mas você encontrará pessoas que servem aquele que é perfeito. Amém? Diz o texto também em Tito 2,14: ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Assim foi o Senhor. Então, segundo princípio, entenda que Jesus redimiu a igreja. E terceiro, aceite a perfeição do sacrifício de Cristo. Versículo 5 diz: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Para este sacrifício, a lei de Moisés ordena que fosse tirado o melhor, o mais perfeito deles, para ser oferecido pela remissão dos pecados. Mas por que tem que ser assim? Porque se vai sacrificar mesmo, por que não pega o cegueta? Aproveita, pega o manco, não vai comer? Então aproveita para matar já aquele que está ruim. Desde que não esteja com berne, mata esses daí, porque daí vai assar mesmo, acabou. Meu irmão, isso tudo que está sendo descrito por Deus é uma descrição de Jesus. Tudo que acontece no Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Entende?
Então, quando Deus diz para o povo assim, ó, pegue o cordeiro, o melhor dos melhores, o mais perfeito que existe, Deus está dizendo na realidade assim, olha, eu já estou preparando o terreno aqui, porque o que eu tenho para enviar para vocês é o que eu tenho de melhor. Então se preparem, não dá para ser qualquer cordeiro, tem que ser o que vocês têm de melhor. Não podia ser manco, não podia ser cego, não podia ser com nenhum defeito, entendeu? Tinha que ser perfeitinho. Então a orientação era essa. E por que a orientação? Pegue um cordeiro, um cabrito macho. Tudo na Bíblia tem um significado. Então o pecado entrou no mundo pelo primeiro Adão, amém? Macho. E o pecado também foi redimido na cruz do Calvário pelo segundo Adão, Jesus Cristo, macho. Existe uma ordem na Bíblia, e é uma ordem que hoje o mundo está tentando de todas as maneiras acabar. Gente, o homem vem primeiro por diversos motivos, mas numa escala de responsabilidade, não de importância. Homem e mulher são iguais para Cristo Jesus, para Deus, mas numa escala de responsabilidade, nós estamos na frente. Tem ônus e bônus aí. Agora olha para o mundo, como é que está? Eu falei na semana passada ou retrasada, querem de todas as maneiras masculinizar a mulher, querem de todas as maneiras feminilizar os homens, cara, de todas as maneiras. Neste exato momento existe uma guerra acontecendo em diversas partes do mundo, e não vai demorar para acontecer no Brasil, dos transgêneros que estão partindo para violência. É uma bagunça. É por isso que existe uma perfeição na palavra. E essa é a perfeição do sacrifício. Quando Deus dá uma ordem, quando Ele ordena algo, quando Ele diz, este é o meu comando para você, isso deve ser obedecido. E quando não é obedecido, o que acontece? Acontece, meu irmão, o que nós temos visto aí nesse mundo afora. Está descarado, está na nossa lata, só não vê quem não quer. A última agora, né, de uma autoridade espiritual, Dalai Lama, beijando um menino na boca publicamente, e pedindo para que o menino, na frente de todo mundo, ele coloca a língua para fora e pede para que o menino chupe a língua dele. E enquanto isso, o que nós estamos fazendo? Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, a gente pode até se posicionar em favor daquilo que Deus nos orienta a fazer, para fora, na escola dos nossos filhos, a gente se posiciona, a gente guerreia, a gente arregaça as mangas. Eu mesmo já fiz isso, esse ano inclusive, de algumas coisas que eu não gostei na escola da minha filha, eu fui, conversei, coloquei meu posicionamento. Nós estamos fazendo também lá com os vereadores e tal, isso é uma parcela, temos que fazer, não podemos entregar os pontos, é guerra. Então a gente se posiciona para dizer, ó, tem gente viva desse lado de cá, muita calma nessa hora, que não é também desse jeito de vocês não, mas meu irmão, vamos ser sinceros, a gente só vai conseguir vencer essa guerra dentro de casa, é só dentro de casa. Se você, homem, mulher, não respeitar a ordem do Senhor, não aceitar a perfeição do sacrifício de Cristo, e você não ensinar os seus filhos, quando se deitarem, quando se levantarem, quando estiverem andando pelo caminho, vai dar tudo errado. Porque contra essas instituições governamentais, a gente tem muita pouca chance. Só que na minha casa, as instituições governamentais têm zero chances de vencer no meu lar. E eu pergunto para você, e no seu lar? E essa sexualização precoce? Você já ensinou sobre sexo para os seus filhos? De 5 anos, de 6 anos, de 7 anos? Se você não ensinar, meu amigo, a música que passa tocando, aquele som desgramado daqueles caras que não tem carro, ele tem um som com roda, ele passa na frente da sua casa tocando funk, está ensinando para o teu filho sobre sexualidade. E aí? Você vai tampar os ouvidos dele? Você vai até conseguir uma vez ou outra, mas sempre? Não.
Então é esse posicionamento que precisamos. Aceite a perfeição do sacrifício de Cristo. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Jesus se fez homem para vencer as tentações e o pecado. E por que Deus ordenou que fosse macho? Porque o primeiro que foi criado foi o homem. Quando Deus ordena que deve ser macho, faz uma alusão ao primeiro Adão. O homem foi criado primeiro. Oferecer um cordeiro macho é uma alusão ao segundo Adão para a redenção de toda a raça humana. Existe uma ordem e essa ordem não pode ser quebrada na palavra de Deus. Você crê nisso? Amém? E quarto, com Cristo não existem acasos. Diz o texto no versículo 6, guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Até o 14º dia. Por que até o 14º dia? Por que guardar? Por que Deus não passa uma orientação hoje para ser feita já amanhã? Por que Ele dá um tempo ainda para o povo dele, dá um tempo para o povo se preparar? Ele dá um tempo para o povo buscar, para o povo realmente ter tempo de escolher, para o povo pegar e falar, não, esse daqui é o separado, né? Ele vai vir para o lado de cá, o restante pasta do lado de lá, eu vou dar o melhor, eu vou prepará-lo para esse sacrifício. É isso que o povo faz. Moisés dá o horário que deveria ser feito o sacrifício. Para o judeu, o dia começava por volta das 8 horas, 18 horas. Esse sacrifício aconteceu por volta das 15 horas. A Bíblia nos diz que Jesus morreu também na hora 9. Lembra-se disso? Lá no Novo Testamento diz que Jesus morreu na hora 9. Qual era a hora 9? A hora 9 era às 15 horas. Então o sacrifício que eles fizeram ali, do Cordeiro Pascal, aconteceu por volta das 15 horas, como orientações de Moisés para o povo. Corremos para o Novo Testamento, Jesus morre por volta da hora 9, e na hora 9 é justamente o horário aonde o sacrifício foi feito. Não existem acasos na palavra de Deus, não tem. Se você pega a Bíblia, ela está toda interligada. Meus irmãos, não tem como dizer que a Bíblia precisa de uma nova atualização. Não tem como. É tudo muito perfeito, tudo muito casado, é tudo muito ordenado na palavra de Deus, né? Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz e disse, Elohi, Elohi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. E imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Mas outros disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito. A nossa Páscoa representa com precisão os decretos divinos para as nossas vidas. Amém? Na nossa vida, na vida de um cristão, não existe acaso. Seja para aquilo que você considera bênção, ou seja para aquilo que você considera uma grande desgraça. Não existe acaso. 430 anos de escravidão, poderia ser 100, 200, 300, vai, tá bom já, né? 3 séculos de escravidão, tá ótimo. 430, por quê? Se você faz esse tipo de pergunta, você vai começar a perguntar o porquê, não, mas por que existia uma árvore que tinha uma serpente, mas por que Eva vai lá, mas por que Deus permite, mas por que isso, por que aquilo? Existem perguntas que não têm resposta. A única coisa que eu posso te dizer é que a soberania de Deus é perfeita e que não existem acasos. E isso, ao invés de trazer peso, tem que te trazer mesmo uma leveza e uma graça muito grande. Porque a soberania de Deus nos é suficiente naquilo que nós não conseguimos responder. Amém? Continuando, o 5º princípio, quem tem Jesus tem uma marca. Diz o versículo 7, passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. A vida estava no sangue. O sangue foi passado nas vigas. Quando o anjo da morte passou, a casa que tinha uma marca, ele não entrou, ou seja, o primogênito não morreu. O restante teve a ilustre visita, né, do anjo da morte, e praticamente ali houve,
né, muitas crianças, milhares de crianças que morreram, milhares de primogênitos, não somente crianças, mas adultos também. A vida estava no sangue. Quando o anjo do juízo descesse e olhasse naquela casa o sangue, ele diria: não preciso executar o sangue aqui, não preciso executar o juízo aqui, alguém já pagou pelo pecado dessa família. Em Romanos 6:23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pecadores, né, nesse mundo de trevas que não tem a marca do sangue de Cristo, quando passa o anjo do juízo, ele sofre. Mas nós que temos a marca de Cristo Jesus, não conheceremos a morte eterna, porque um dia estaremos com o nosso Pai nas regiões celestiais. Amém, meu irmão? Então que você tenha essa marca na sua vida, porque quem tem a marca tem tudo o que precisa. Quem tem Jesus tem uma marca, e o anjo do juízo não pode visitar, o anjo do juízo nada pode fazer. Na lei de Moisés existia o dia da expiação, a nação de Israel pecava, o sumo sacerdote ia no tabernáculo, oferecia um sacrifício e pegava o sangue ali do sacrifício, do cordeiro, passava pelo pátio, pelo santo do lugar e entrava no santo dos santos, no santíssimo lugar. A arca da aliança tinha uma tampa chamada propiciatório, ele aspergia o sangue em cima do propiciatório, e ele saía, e a glória de Deus envolvia o santíssimo lugar, lambia aquele sangue com fogo, e a ira de Deus era aplacada. Então existia o dia da expiação, uma vez no ano isso era feito, para que a ira de Deus fosse aplacada. Quando Jesus vem e entrega a sua vida como Cordeiro perfeito de Deus, ele derrama o seu sangue, o sangue da nova aliança. Era para quê? Para que a ira de Deus seja aplacada por completo sobre a minha vida e a sua vida. Senão o juízo viria sobre nós não estaríamos aqui hoje. Jesus na cruz, quando derrama o seu sangue, ele apazigua a ira de Deus. Quando o anjo do juízo vem até nós, temos uma marca. Com essa marca, ele não pode nos matar. Por quê? Porque temos a vida eterna. Meu irmão, quem tem Jesus não tem falta de nada. Você crê nisso? Amém? Sexto, siga obedecendo a Cristo nos mínimos detalhes. Diz o texto no versículo 8, naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Por que assada? Por que ervas amargas? Por que pão sem fermento? Você percebe os detalhes? São muitos detalhes. Poderia simplesmente matar o bicho, cozinhar na panela de pressão e mandar para dentro? Não. Não era essa a orientação, era para assar por completo, e não era para sobrar, se sobrar era para queimar. Então esses detalhes é o que faz a diferença na nossa vida. Meus irmãos, é aquele negócio, fica naquela jogada, né? Ah não, Deus me entende. Tá bom, Deus te entende mesmo, de fato, mas você também entende Deus? Ou é unilateral? É uma via de um único acesso? Porque existe o Deus da graça, é uma realidade. A graça de Deus é uma realidade, eu creio nela. Mas não existe o Deus da hipergraça, que aceita tudo que você faz de errado, em todo momento, a toda hora, entendeu? De maneira consciente. E a gente precisa separar as coisas. Existe aquela vida que se arrependeu e mudou, que encontrou na graça de Cristo a resposta. Existe aquele que teve um remorso, mas não se arrependeu, porque ainda continua numa prática constante do pecado. Então é necessário o abandono, é o que eu falei para você. Qual é o sinal do verdadeiro arrependimento, da mudança? É você abandonar as trevas e vir para a maravilhosa luz. Então siga obedecendo a Cristo nos mínimos detalhes, os detalhes fazem a diferença. A lei de Moisés proíbe comer carne crua. Como eram assados os animais? Era preparada uma fogueira e o animal era aberto para ser assado de maneira homogênea. O espeto era em forma de cruz. Tem a imagem aí, Celso? Não dá para vocês verem, mas dá para ver mais ou menos. Deu até fome agora, perto do meio-dia. Então o animal era assado dessa forma, que é uma alusão também a quê? A morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Era dessa maneira que os animais eram assados. Então era para ser assado desse jeito. Não era aceito outro tipo de jeito de fazer o cordeiro, o cabrito. Era dessa forma.
Deus orienta Moisés, passe isso para eles. O pão sem fermento, na Bíblia o fermento está ligado à contaminação. Ao comer pães sem fermento, a ordem de Deus é clara: deixem para trás toda a contaminação do Egito. Você sabe muito bem que o fermento, são bactérias, que para nós não é nocivo, mas é um tipo de contaminação por bactéria. Então, pão sem fermento está dizendo: deixe toda a contaminação de lado. E por que as ervas amargas? Era para a comida ficar amarga. Era um tipo de erva que, se comido, o amargor não saía durante dias. Durante dias a boca ficava amarga, permanecia amarga. Para quê? Para que eles se lembrassem que o tempo de escravidão no Egito foi amargo, foi ruim. Então eles precisavam se lembrar disso, Então diz aqui em Ezequiel capítulo 20, versículo 43: ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram e de todas as ações pelas quais vocês se contaminaram, e terão nojo de si mesmos por causa de todo o mal que vocês fizeram. O que Deus está dizendo para o povo é: vocês vão comer com ervas amargas e vão se lembrar de tudo que vocês fizeram. Mas a intenção aqui não é para que vocês ganhem um tipo de peso, mas para que vocês percebam que a glória de Deus é maior do que o pecado que vocês carregaram durante tanto tempo, durante o peso que vocês tiveram de vida no Egito. Sétimo, ofereça tudo que você possui a Cristo. Versículos 9 e 10: não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas, vísceras, ou seja, tudo. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Mas espera aí, já está assado. Nós estamos saindo para o rolê de alguns milhares de quilômetros. Sobrou uma carne aqui, uma proteína. Não dá para levar? Não vai estragar, pô. O que Deus está mostrando aqui? Mais uma vez para o povo: Ele é a provisão. Ele está dizendo assim: deixa tudo aí, sobrou, queima. Eu cuidei de vocês hoje, eu cuido de vocês amanhã, eu vou cuidar depois de amanhã também. Então toda a provisão que vocês precisam, eu tenho para dar. Amém, gente? Então ofereça tudo que você possui a Cristo. Tudo que você possui, ofereça a Cristo, porque Ele é a provisão para a sua vida. É por isso que constantemente nós estamos falando: o que você tem de melhor, ofereça a Cristo. Assim foi Maria quando ofereceu aquele frasco de alabastro, nardo puro. Ela deu ao Senhor o que ela tinha de melhor. Nós precisamos oferecer a Cristo o que nós temos de melhor hoje. Amanhã Ele vai trazer a provisão de novo, e no outro dia, novamente Ele trará a provisão. Não vai faltar. Quando você dá ao Senhor o melhor que você tem, não falta azeite na sua botija. Amém? Creia nisso. Ofereça tudo que você possui a Cristo. Oitavo, venha depressa para Jesus. Versículo 11: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Em outras palavras, não dá mais para você ter essa velha vida. Chega de escravidão, chega de idolatria, chega de contaminação. É tempo de vocês experimentarem algo novo. Então come depressa e sai daí. Por que sai depressa? Por que você não tem que pensar duas vezes? Porque o pecado te puxa. O pecado é bom, a nossa carne se alimenta dele. Se fosse ruim o pecado, você não praticava, meu irmão, você deixava de lado. Mas porque a sua carne se alimenta daquilo, você sempre está com um pé lá e outro pé aqui. É o crente Raimundo, o pé na igreja, outro no mundo. Ele está com uma dificuldade tremenda. Ele fica ali duelando o tempo todo, se degladiando o tempo todo. Por quê? Porque dependendo do dia, se ele alimenta o espírito, ele vence a tentação. Mas se alimenta a carne, ele cai na tentação. E sempre será assim. É por isso que muitas vezes você tem tanta dificuldade de deixar o vício. É porque você está dando mais importância para o vício, o que ele te proporciona, do que para o que Cristo Jesus conquistou para você na cruz do Calvário, que é a liberdade que você tanto tem buscado. Então venha depressa para Jesus. Não dá tempo. Essa vida que você está levando, larga isso para ontem. Tem que ser rápido. Cinto aí, aperta o seu cinto, coloca a sandália, pega o teu cajado, junta as tuas coisas e sai com a sua família. Não dá mais para viver aqui. E se você porventura começar a negociar, começar a enrolar, você vai perceber também que existem muitas coisas que parecem boas no Egito, mas não são.
Porque no Egito, você sempre será escravo. No Egito, você sempre será oprimido. No Egito, você sempre sofrerá. Essa é a explicação que muitas pessoas vivem no Egito, neste mundo. E estão lá, e não querem sair de lá. Por um pingo de satisfação que elas têm. Ou uma pseudo-satisfação de alguns momentos apenas. Elas permanecem lá. Mas estão pagando um alto preço. Então venha depressa para Jesus. 9, assuma a marca de Cristo. Naquela mesma noite passarei pelo Egito. Matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Êxodo capítulo 12, versículo 12. Mas por que Deus é tão ruim e mata criancinhas inocentes? Por que Ele é tão ruim e o juízo dele, em vez de vir para os ruins, ele vem para aquele que ainda é um recém-nascido? Por que Deus é desse jeito? Deus é Deus, meu irmão, Ele não deve explicação a você. Sua visão, como a minha, é limitada. A gente enxerga só o plano aqui. A gente não tem o controle de 5 minutos adiante. Ele já sabe tudo o que vai acontecer. E em sua soberania, Ele sabe exatamente o que está fazendo. E Ele aplica o juízo em quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Cabe a nós nos submetemos a eles. Por quê? Porque somos seres criados. Sendo seres criados, precisamos nos submeter ao nosso Criador, aquele que fez os céus e a terra. Então assuma a marca de Cristo em sua vida. Tem coisas que você não vai conseguir explicar para alguém que vive fora desse contexto que você está inserido. E não se sinta mal por isso. Você não precisa. Desde que o próprio Espírito Santo, em muitos aspectos, possa contribuir com essa vida, caso você não consiga exprimir em palavras o testemunho daquilo que Deus tem feito por você. E por último, celebre a Páscoa com alegria e entendimento. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esta é a primeira menção de Páscoa na Bíblia. É tempo de Páscoa em nossas vidas, tempo de renovo na aliança do Cordeiro, tempo de viver e experimentar a presença gloriosa de Cristo Jesus em nós. Como eu disse para vocês aqui no primeiro princípio, este é um novo ano, ou seja, um recomeço. É tempo de recomeçar em sua vida. A Páscoa diz respeito a isso. Meus irmãos, é tempo de recomeçar para você. É tempo de você experimentar daquilo que Deus tem preparado para você. Mas existem esses detalhes que não podem ser deixados de lado. É necessário que você se atente a esses detalhes, porque eles são de suma importância para o que está por vir. Agora olhe para mim aqui. Passa essa situação da Páscoa. O anjo do juízo passa e realmente os primogênitos perdem suas vidas. O povo de Israel sai. Fica por isso mesmo? Não. O faraó fica furioso e decide ir atrás. Vai atrás. Imagine só, entre eles, na frente, um mar que precisa ser atravessado. Atrás, um exército com carros. Ou seja, um exército poderosíssimo estava vindo contra eles. Todo o exército que possuía carros era um exército temido. E quem era o povo de Israel? O povo de Israel era um bando de escravos, carregando suas crias lá, seus animais, seus filhos, carregando as coisas nas costas, em carroças. Não tinha espada, não tinha nada, gente. Você já imaginou isso? E o que acontece depois disso? Eles atravessam em terra seca. Os egípcios morrem. A situação para por aí? Não. Ainda tem um deserto para atravessar. A situação para por aí? Não. Décadas depois, é que eles entram na terra prometida. E aí? E aí tem a luta. Tem que derrotar os inimigos que estão lá. Afinal de contas, eles ficaram quase 500 anos fora da terra. Estão voltando agora.
Você acha que multiplicou os inimigos? Com certeza. Você entende que a vida cristã é isso? Mas para que você chegue lá na frente para o enfrentamento dos seus inimigos, munido já de tudo que você precisa, até de algumas habilidades, né, de exército para combatê-los, é necessário que você comece aqui, no ano novo. É um início novo. É necessário que você dê o primeiro passo aqui. Vamos comemorar a Páscoa. Então essa atitude que você pode ter hoje de recomeçar, talvez seja o prenúncio do que vai acontecer daqui a algum tempo na sua vida. Talvez dias, meses, anos, do que você vai passar a enfrentar a partir daqui. Então, meu irmão, é sempre tempo de você recomeçar. Amém? É sempre tempo de você renovar a sua aliança com Cristo Jesus.